Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe esse domingo, esse dia maravilhoso que começa agora e que nós possamos iniciar o nosso dia orando, agradecendo a Deus por todas as bênçãos, pelo sustento, pelas vezes que nós achamos que não tem saída, mas Ele vem e mostra que não é pela força do nosso braço, mas é para que nós não nos gloriemos de nós mesmos e apenas glorifiquemos o nome dele. E é sobre isso que o devocional de hoje vai falar, que eu tenho certeza que vai nos edificar, vai nos abençoar, vai nos dar direcionamento. E que diz: quando não há saída, Deus abre um novo caminho. Às vezes ele deixa a gente chegar numa situação em que nós achamos que não tem mais saída, para nós percebermos que foi a mão dele que sustentou, que ele sempre está aqui, mas às vezes a gente esquece de prestar atenção nos detalhes que mostram que é a mão dele. Antes de iniciar, quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho na opção todas para não perder nenhum devocional aqui todos os dias. E se você puder e quiser, eu te peço para curtir esse vídeo, porque assim você vai ajudar o YouTube a entender que ele é relevante e vai alcançar mais pessoas que vão ser edificadas, abençoadas também. E agora a frase profética. Escreva aí nos comentários, mas se você tem fé de que a gente escreve decreto no mundo espiritual, a gente dá legalidade, visualiza, e a frase diz: não é pela força do meu braço, é pela mão de Deus. Não é pela força do meu braço, mas pela mão de Deus. Amém? A leitura bíblica ela está lá em Êxodo 14, 13 a 16, onde diz: não tenham medo, permaneçam firmes e verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O povo de Israel viveu um dos momentos mais dramáticos da sua história. Eles estavam livres do Egito, mas diante de um beco sem saída. Atrás vinha Faraó com seus cavaleiros e carros de guerra. À frente, o imenso Mar Vermelho. Aos olhos humanos, não havia saída. Era o fim. Mas é justamente nos becos sem saída da vida que Deus escreve os capítulos mais gloriosos. Muitas vezes, achamos que estamos em apuros porque algo deu errado. Mas, na verdade, foi Deus quem nos conduziu até ali. O texto mostra que foi Ele mesmo quem guiou Israel até aquela situação. Por quê? Porque o lugar do impossível é o palco dos maiores milagres. Quantas vezes em nossa vida também chegamos diante de um mar vermelho, uma crise financeira que não sabemos como resolver, um diagnóstico que parece não ter cura, uma porta que se fechou. Humanamente, não há saída, mas Deus nos leva até esses lugares não para nos destruir, e sim para nos mostrar que não é no nosso braço, mas no dele que está a solução. O povo começou a murmurar: melhor teria sido ficar no Egito. E quantas vezes nós também olhamos para trás e pensamos que era mais fácil antes, mesmo sendo escravos do pecado, mesmo vivendo aprisionados. O medo nos faz romantizar as correntes que nos prendem. Aqui está a primeira grande lição. Quando o medo grita, a fé precisa falar mais alto. Moisés disse: o Senhor lutará por vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo: olhem menos para o mar e mais para o Deus que criou o mar. A ordem de Deus foi: por que você está clamando a mim? Estenda o seu cajado. Isso é muito profundo. Deus já tinha colocado na mão de Moisés aquilo que ele precisava para liberar o milagre. E quantas vezes nós estamos esperando Deus agir, enquanto Ele já nos deu uma palavra, uma promessa, uma autoridade para agir?
O cajado de Moisés representa a fé que precisa ser exercida. Deus poderia simplesmente abrir o mar, mas quis que Moisés se posicionasse. Milagres não acontecem apenas com lágrimas, mas com posicionamento. O mar que se abre e o inimigo cai. O mar se abriu, Israel atravessou em terra seca, e o mesmo mar que foi caminho de livramento se tornou sepultura para os inimigos. Isso nos ensina que Deus não apenas abre um caminho, Ele também fecha definitivamente as portas para aquilo que nos perseguia. O pecado que te escravizava, a voz que te condenava, o inimigo que te ameaçava. Quando Deus decide agir, Ele elimina a perseguição de uma vez por todas. Esse padrão de Deus se repete na Bíblia. Em Josué 3, o Jordão se abriu para que Israel entrasse na terra prometida. Outra situação impossível, outra estrada aberta pelo poder de Deus. Em Daniel 6, a cova dos leões era o mar vermelho de Daniel, mas Deus fechou a boca dos leões. Em Atos 16, a prisão era o beco sem saída de Paulo e Silas, mas Deus abriu as portas com um terremoto e transformou dor em testemunho. O que todos esses exemplos têm em comum? Deus sempre cria um caminho onde não existe saída. E talvez hoje você esteja diante do seu próprio mar vermelho. Talvez seja um casamento que parece não ter mais jeito, uma dívida que você não sabe como pagar, uma enfermidade que não tem cura. Talvez você esteja cansado de lutar e tudo que vê é um mar fechado diante de você. Mas eu te digo, Deus ainda é especialista em abrir caminhos onde não existe saída. Não se trata da sua força, mas da mão dele. Não é sobre o que você pode controlar, mas sobre o que ele já decretou. E assim como disse a Moisés, ele está te dizendo hoje, marcha, porque a fé não é ficar parado esperando, mas dar passos em direção ao impossível, crendo que Deus vai fazer. Amém, amém e amém. E me vem à mente aqui aquela música que diz, quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Deus espera o nosso posicionamento, o nosso passo de fé. Não é apenas orar e esperar pela fé, mas é agir, caminhar pela fé, porque às vezes a gente não consegue ver o caminho, mas Deus espera um passo de confiança em direção ao que Ele nos direcionou. Que nós possamos estar sensíveis à direção de Deus, que nós possamos crer na mão poderosa dele, mesmo quando nós não estamos vendo, mas que nós possamos nos posicionar em obediência e seguindo a palavra de Deus. Amém? Vamos orar juntas. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Senhor, diante do impossível, eu me rendo hoje a Ti, Pai. Eu reconheço, Pai, que não tenho forças para abrir caminhos, mas eu creio que a Tua mão poderosa pode transformar o mar em estrada seca, Pai. Tira de mim o medo, tira a murmuração, tira a dúvida e me ensina, Pai, a marchar em fé, mesmo quando não vejo saída. Que a Tua glória se manifeste na minha vida, Pai, e de todos que estão orando aqui comigo. E que todos saibam que só o Senhor é Deus, e que infinita é a Tua misericórdia, e que a Tua mão poderosa é que nos sustentou até aqui. Não é pela força do nosso braço, mas é pela Tua mão poderosa, Deus. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia direcionado por Ele
E que, se você sentir no coração agora que você lembrar de alguém, envie esse devocional. Porque quando você derrama uma bênção como essa na vida de alguém, ela volta ainda maior para sua vida. Nos vemos amanhã em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.